A maquiagem de hoje é para noiva, inspiração. Me inspirei também no pôr do sol da Nath Teodoro. Uma das maquiagens mais bonitas dela, que eu acho. E eu comecei limpando com a água micelar da Nides. Depois usei o demaquilante da Quem Disse Berenice. E o creme da Nivea. Passei com um pincelzinho Duo Fiber. Aí usei nas olheiras para dar tchan, da Quem Disse. E a bruma da Rinodê, para ajudar a hidratar na fixação dessa maquiagem. O primer eu usei da Quem Disse. Eu vim com o pincelzinho da Macrilan, do Fiber também. E eu vou usar de base a base iluminadora da Fandi, a base da Tracta de autocobertura número 2 e a Bege 1 da Mary Kay, junto com a Lágrimas de Unicórnio, umas 2 gotas, e umas 2 gotas do diluidor da Fandi. Aí eu apliquei em todo o rosto com o pincelzinho Kabuki. E dei acabamento com a esponja da Rio Techniques. Bem de leve, esfumando bem pro cabelo. Eu não vou com a base até o cabelo, eu vou com a esponja, dando acabamento para não pintar muito o cabelo da cliente modelo. Aí eu vou vir com o corretivo claro da Tracta, para fazer os pontos de iluminações. Eu vou passar somente na olheira. E depois eu vou vir com o da Maquiê, o camuflagem Maquiê da cor Vanilla. Aí eu vou passar na olheira, no queixo, no arco do cupido, no nariz e na testa. Eu fui até um pouquinho no nariz para ajudar depois no contorno escuro, para afinar mais o nariz. E vim dando acabamento com a esponja. Agora com o corretivo Cacau da Maquiê e um pincelzinho Kabuki pequeno, vou fazer um contorno da bochecha. Depois eu vou fazer do maxilar. Da testa. E vou dar acabamento com a esponja de novo. Aí eu achei que ficou muito claro ainda e vim com o corretivo da Mary Kay, o Deep Bronze. E eu vou ajudar para esfumar um pincel F12 da Dye Makeup. E depois eu vou vir com a esponja para dar acabamento. Aí eu achei que ficou melhor com essa corzinha aí de contorno. Aí com o pincelzinho de esfumar da Macrilan, com o mesmo corretivo da Mary Kay, eu vou fazer o contorno do nariz. E dar acabamentinho com a esponja. Para selar esse contorno, eu vou usar o pó da Vult 06 e com o mesmo pincel que eu apliquei o corretivo cremoso. Agora eu vou fazer o contorno, vou selar esse contorno. Esse pincel é da Class Vogue, eu não lembro a numeração, mas é o cônico, com o pozinho da Vult ainda. Aí vou usar o blush da Mary Kay, o Cinnamon, com um pincelzinho Duo Fiber, esse de um kit que eu comprei no AliExpress. Vou selar abaixo dos olhos com o pó da Ruby Rose, o PC01, com o pincelzinho de pó. Eu vou selar abaixo dos olhos. Primeiro eu venho com a esponja para tirar qualquer acúmulo de corretivo. Eu vou selar abaixo dos olhos. E é onde eu fiz o contorno, a iluminação. Vou selar toda a pele com o pó rosé translúcido da Catherine Hill, com o mesmo pincelzinho de pó que eu selei a parte clara da iluminação.
Aí com o pincelzinho da Class Vogue, eu vou vir no blush da Candice, o marrone. Vou dar mais uma escurecidinha nesse contorno. Vou passar em todo o rosto mesmo de contorno. No maxilar, na bochecha, no nariz. Mas o do nariz eu usei da Vult de novo, 06, para não ficar muito escuro. E vou finalizar com a bruma da Rinodê. Vou passar o iluminador, vou molhar com a bruma da Rinodê. E o pincelzinho W910, vou fazer essa misturinha de iluminador e vou aplicar no ossinho zigomático. Vou aplicar e vou esfumando, para não deixar nada marcado. Agora com o corretivo Vanilla e um pincelzinho a língua de gato, eu vou usar como base de sombra do olho. Eu vou aplicar em toda a pálpebra e vou dar acabamento com a esponja. E eu selei só com o que tinha de pó no pincel, só para ajudar no esfumado. Aí eu vou vir com o Vanilla da MAC, o pigmento, e um pincelzinho de esfumar. Eu vou passar no cantinho interno, até mais ou menos o meio do olho e abaixo da sobrancelha para iluminar. Eu usei ele seco mesmo, tá? Aí eu vou vir com um pincel da Fand, o 101, nessa corzinha marrom, que eu vou fazer rente à raiz dos cílios. E vou fazer um C no côncavo, só vou marcar esse côncavo mesmo, com um Czinho. Meio em V, né? Não é um C porque ele não é arredondado, ele é em V. Ele é mais em V. Aí eu vou escurecendo, tô com a mesma sombra ainda, aos poucos, e vou esfumando. Assim que eu vou aplicando, eu já vou esfumando para tirar a marcação. Eu vou aplicando, vendo a pigmentação, vou esfumando. Com o pincel 132 da Dye, com aquele marrom escuro da paleta da Anastasia, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro marrom, só que eu vou escurecer mais. E eu não vou subir com essa sombra, eu vou passar do côncavo para baixo, sem também pegar muito na pálpebra. E agora aquela troca de pincel, né? Volto com o pincel da sombra clara, esfumo, aí clareou um pouco a escura, volto com o pincel da escura, aplico mais sombra. E vou esfumando, para criar o degradê. Agora eu voltei com a clara, esfumo, pego um pouquinho de sombra clara. Agora com o pincel da Vult, eu vou esfumar tudo isso daí, para unir mais ainda essas duas cores que eu usei. E vai. Volto com o pincel com marrom escuro. Até você achar que ficou bom. Agora com o 101 da Fand, com essa sombrinha laranja, eu vou passar onde eu passei a primeira sombra marrom, no meio das duas. E vou esfumar acima da sombra mais escura, sentido a sobrancelha. Agora eu vou misturar essas duas cores e vou fazer a mesma coisa. Ainda com o pincel 101 da Fand. Agora com o pigmento 107 da Bitarra e o mesmo pincelzinho de esfumar que eu apliquei o pigmento Vanilla, eu vou aplicar no meio dessa pálpebra e no cantinho da lágrima, para iluminar. Volto com o pincel do marrom mais escuro, para intensificar. Agora eu vou colar um glitter com a colinha de glitter da NYX. Eu vou usar o glitter Reflex Gold da MAC.
e um pincelzinho de sombra da Rica. Vou dar batidinhas com esse fixador e venho com glitter. Esse lápis é um lápis de boca da MAC, porque eu não tinha um lápis marrom. Aí eu usei esse de boca só pra fazer rente aos cílios, pra dar mais uma escurecida. E vim com um pincelzinho da Macrylan, o B907, com a sombra marrom mais escura da paleta da Anastasia. Aí eu vim com o delineador da Jolie, só rente à raiz dos cílios, só pra dar um acabamento bonito pros cílios. Aí eu curvei um pouco os cílios postiço, porque eu achei que ele tava muito reto pra parecer o Mink 3D. E como os cílios da minha cliente também era bem reto, eu curvei ele antes de... Eu passei a máscara de cílios, curvei, depois eu colei. Usei a cola da Atelier Paris. Isso ajuda na hora de você colar os cílios postiços e no seu cílios natural não ficar reto. Ajuda a colar um no outro, a juntar. E com a pinça eu vou juntando os cílios natural com o postiço. Agora, para correção da sobrancelha, eu vou usar essa sombra da Quem Disse Berenice. Chama Marrom Tudo, com o pincel chanfrado B136 da Macrylan. E a máscara de sobrancelha da Luisance, da cor 02. Abaixo dos olhos, eu vou vir com o pincel da Macrylan, o B907 e o Clau Marrom, da Catherine Hill. E eu vou passar rente à raiz dos cílios, já esfumando, indo até o cantinho da lágrima. Aí eu vou voltar com aquela sombra marrom, vou passar por cima e já esfumando. Aí com o mesmo pigmento 107 da Bitarra... Ah não, antes eu ajudei a esfumar com as duas outras sombras, marronzinha clara. Agora sim, o pigmento da Bitarra 107, no cantinho abaixo dos olhos ali, no cantinho da lágrima. Passei máscara de cílios da Mary Kay. E na boca, eu vou usar um lápis marrom da NYX e o batom da Bruna Tavares, o Jasmine. Agora o batom Jasmine. Apliquei um pouquinho também com um pincelzinho de lábio. Maquiagem finalizada. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de make noiva.